Olá, meu amigo, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco, independente se no momento de lançamento desse podcast, se num outro dia, num outro horário. O importante é o seguinte, você está aí, você gostou do último assunto que nós tivemos aqui e agora você quer ver a sequência, né? Agora é a parte 2 daquele tema, o selo de Deus e a marca da besta que nós estudamos. Se você chegou agora, então eu vou te aconselhar, né? Se você tiver paciência, entre aí no nosso link geral, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia de Alfenas, assista o podcast anterior. Aí você vai entender melhor e aí você volta e assiste esse aqui. Porque nós vamos dar sequência àquele estudo que nós estávamos tendo. E, de novo, nós estamos aqui, né? O professor Celso Ferrarese, o professor Lucas Ferrarese e o professor Paulo Henrique de Souza. Nós todos estamos alfenenses, não nascemos nenhum de nós três em Alfenas, mas estamos alfenenses pela Unifal. O Lucas fez química na Unifal, o Celso e eu somos professores na Unifal e agora o Lucas também é professor, né? Então nós vamos ter a satisfação de, juntamente com você, dar sequência ao estudo que nós iniciamos sobre a marca da besta e o selo de Deus. Para nós começarmos, eu vou pedir mais uma vez ao Lucas que nos dirija alguma palavra de oração. Oremos. Querido bom Deus, estamos aqui neste momento pedindo que o Senhor Espírito Santo possa estar tocando os nossos corações, possa estar tocando as nossas mentes, para que possamos compreender os temas desta lição de uma maneira, Senhor, em que estes temas sejam úteis para a nossa vida. Amém, que Senhor. Nós e aqueles que nos ouvem possamos fazê-lo de uma maneira santa, uma maneira separada, possamos entender as mensagens que aqui estão e permitir que não o nosso orgulho, mas a Tua voz fale em nossas mentes. Amém, Senhor. Esteja conosco, é o que pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. E conosco aqui na técnica, né, estão esses três meninos de ouro aí, o Ranieri, o Gustavo e o João Pedro. Eles não deixam a peteca cair, não. Eles estão aqui firmes e fortes, nos assessorando aqui no podcast nosso. Então, vamos dar sequência. Então, no estudo passado, nós vimos então que há dois sistemas, a vontade de Deus estabelecida, né? E aí nós temos aqui no Apocalipse, capítulo 13, verso 10, a seguinte fala: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Mas aí nos traz aí uma palavra final. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse momento final, então, da história, mesmo para os selados de Deus, será um momento também difícil, angustiante? Disse o Senhor Jesus que será uma angústia como nunca houve antes sobre a terra. E é fácil de nós entendermos por que isso. Existem dois aspectos que ampliam essa angústia. O primeiro aspecto é o Senhor Espírito Santo ter completado a sua obra sobre a terra e ascendido ao céu, e a terra está sem a presença do Espírito, que é o nosso consolador. Então, se você não tem quem console você espiritualmente... E o segundo problema é que haverá profunda perseguição às pessoas que tiverem optado pelo sistema puramente bíblico, e essa perseguição incluirá, segundo o próprio Apocalipse 13, proibição de comércio, por exemplo, né? Sim, não vai poder comprar nem vender quando não tiver o sinal da besta. Hoje eu estava ainda falando sobre isso na Igreja de Fama, né? Aqui em Apocalipse 13:16, faz com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou nas suas testas, né? Ou seja, o que você faz ou o que você crê, porque você pode crer uma coisa e fazer outra, por conveniência. E isso também é pecado.
Então você pode ter a marca na sua mão. Não, eu só faço, mas é para não deixar para não sofrer. Ou você pode estar plenamente convencido daquilo. Verso 17, que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, como eu estava comentando em Fama hoje, você imagina o que significa para uma pessoa que vive nas cidades hoje, né, estar impedido de comprar e vender. Ele não produz o próprio alimento. Porque se você tem, por exemplo, uma terrinha, você planta uma mandioca e pelo menos mandioca você tem para se satisfazer. Sim. As pessoas que vivem nas cidades ou que não têm essa possibilidade, elas estarão exclusivamente dependentes da proteção dos anjos de Deus. Como os corvos que levavam alimento para Elias, nós vamos passar pela mesma provação. A provação de receber alimento da parte de Deus, porque você não vai poder. Né, e aí então eu acho então que aí a gente vê uma complexidade que se estabelece, porque comprar e vender não é uma questão eclesiástica, né? Não é uma questão religiosa. Sim. É uma questão de Estado e econômica. Então aí nós enxergamos então a consumação de Apocalipse 13, onde ele menciona que haverão duas bestas. Ou seja, dois sistemas que vão misturar Estado e religião. Né? De novo, né, para os nossos amigos compreenderem, quando a Bíblia usa a expressão besta, ela quer dizer algo que não é natural. Um animal selvagem não natural. Isso. Então, não. Olha, está aqui o Celso, ele trabalhou muitos anos na região amazônica. Ele sabe disso. As culturas mais primitivas, não no sentido de serem antigas, burras. Antigas. Mesmo entre os índios, já de não sei quanto tempo que eles estão aqui antes de nós chegarmos, eles já separavam. Toda tribo tinha o seu pajé, mas tinha o seu cacique. E as questões coletivas era o cacique que determinava, não era o pajé. O pajé era só o serviço religioso. Então, quando a Bíblia usa essa expressão besta, ela está querendo dizer o quê? Olha, vocês estão fugindo do padrão. Vocês tinham que manter essa separação Estado e Igreja. Mas é um momento em que vai haver uma união de Estado e Igreja. Novamente. E hoje nós conhecemos qual é a grande nação do planeta que impõe vetos, sanções econômicas ao mundo. Os Estados Unidos. Estados Unidos. Então, é os Estados Unidos que vai dar poder a esse sistema que vai se pautar em partes pela Escritura, em partes pela tradição. Exato. Contaminando. Daí que vem a figura que a Bíblia usa, uma prostituta. Por que uma prostituta? Porque ela mistura. Ela não é fiel a uma única relação. Né? A Bíblia ela traz essa questão, né? Na verdade ela não traz uma besta, ela traz duas bestas, né? Uma que surge da terra e uma que surge do mar, né? Sendo a primeira que surge do mar, que é justamente esse poder que a gente está falando, esse um poder sistema religioso que surge no meio de vários povos e ele surge inicialmente como digamos assim, uma forma de contenção. Então você tinha uma terra totalmente dividida e esse poder unificador surge para segurar todos estes povos, usando não mais a força, como foi tentado e não deu certo, não usando, digamos assim, a economia, porque foi tentado e não deu certo, mas usando a religião. E aí você vai ter essa outra besta, que é justamente agora um poder militar, um poder extremamente forte, que vai fazer o que fez-se, né, vai se repetir o que aconteceu durante a Idade Média. Né? Onde os valdenses, por exemplo, sim, é onde foram massacrados sem justiça alguma. Uma religião que é imposta e quem não seguir essa religião irá pagar o preço por não seguir a religião. Então você vai ter novamente essa união Estado e religião, onde a religião dita as tradições e o que você tem que seguir, e o Estado impõe sobre você digamos assim, estas tradições, como eu disse, impositivamente. Ou você segue, ou você é preso. E justo agora, né, num momento civilizatório em que o homem pensa que ele baniu a religião
totalmente do cenário, né? Uhum. Quando pensar que não, nós vamos estar fazendo o quê? Nunca fomos... Leis obrigando a ter essa religião. Fomos tão religiosos. Então. Nunca. A Terra nunca foi tão religiosa. Acho que desde Adão, Sim. nós nunca fomos tão religiosos. Porque no tempo de Caim e Abel, 50% já não era religioso, né? É. Agora, aqui nós estamos numa época em que a religião tem um poder absoluto, né? Basta ver que nenhum grande líder mundial assume o poder sem ir ao líder religioso pedir a sua bênção. Verdade. Isso é estabelecido no mundo todo. Verdade. Se são líderes orientais, eles vão aos líderes budistas, aos dalais, né, pedir a bênção. Se são líderes ocidentais, eles vão ao Papa, apresentam sua veneração e recebem a bênção. E o interessante, só para fazer um comentário em cima disso, é que não só os líderes políticos, mas até os líderes das grandes empresas, os líderes dos grandes conglomerados econômicos também fazem o mesmo. A gente pode citar aqui o caso de Steve Jobs, que era o líder, né, quando está vivo, da Apple, que é hoje uma das maiores empresas que você tem no mundo, que também tinha o seu guru na música. Os Beatles tinham os Beatles tinham o guru deles. Então você sempre vai ter um poder religioso por trás. O Lucas fala inglês, ele dá aula de inglês. Por isso que ele falou os Beatles. Nós falamos os Beatles. Os Beatles. Então ele, como ele fala inglês, ele vai falar Earth e a gente fala Earth. Né? É o costume, desculpe. Mas o fato é esse, nós temos, né? E esse sistema vem, só que esse sistema vem de antes, né? Eu, por exemplo, se você quiser procurar, né, o livro de geografia, que a gente tem vários, né? Tem um que conta, se você quiser também você pode abrir na internet, né, pesquisar o Edito de Milão. Você vai ver que já remonta do ano 313, a substituição do claro assim diz o Senhor por assim diz o homem. Por quê? Porque é no Edito de Milão, em 313, que o imperador Constantino, ele traz uma boa nova aos cristãos, né? Eu tenho aqui pesquisando na internet. Ele traz uma boa nova aos cristãos no dia 13 de junho, né? Qual que foi a boa nova que ele trouxe para os cristãos? Acabaram-se as perseguições. Vocês não vão mais ser jogados no Colosseu ou Coliseu, como nós conhecemos, né? Quando eu estive em Roma no ano passado, eu vi que os romanos eles definem o lugar como Colosseu. E até dois dialogando lá, nós vamos lá. O outro virou para ele e falou, Colosseu, você sabe que o certo é Colosseu, né? Então os turistas eles suportam a gente falar Coliseu. E entre eles se cobram, é Colosseu. E ele falou, vocês não vão mais ser lançados lá. Porque eu recebi uma manifestação do Deus de vocês. Eu vi uma cruz brilhando e ele falando assim, com este sinal vencerás. E de fato, ele usou essa estratégia para motivar suas tropas, porque ele estava com medo de perder aquela batalha contra os inimigos. E aí ele falou o seguinte, e nós vamos agora formar um único credo, daí que veio o termo católico, quer dizer universal do latim. Né? Sim. E ele falou, só que os cristãos não se aperceberam, ele era adorador do sol, do mitraísmo, e ele tinha medo do sol punir ele, mesmo fazendo uma jogada política. Então ele falou para os cristãos, só que agora, em vez de vocês cultuarem no sábado dos judeus, vocês não são judeus, vocês são cristãos, nós vamos cultuar todos juntos no dia do Senhor, no dia que ele ressuscitou. Então nós vamos cultuar no primeiro dia, que do termo em latim Domini, dia do Senhor, né? E que alguns lugares do mundo fizeram a transliteração e aí chamaram, como nós no português, de domingo, né? Mas nas línguas anglo-saxônicas continua... Mantém o nome do dia do sol, dia do Sunday, sol. né? O solis, soledi, né? Mas observem, e a partir daí começa-se a cristalizar, então, duas marcas. Eu vou fazer uma pergunta para você que nos acompanha, porque depois eu sei que o Celso e o Lucas vão versar tranquilamente aqui.
Quando você vê alguém com uma Bíblia no domingo, andando pela rua, você sabe que ele vai para uma igreja. Você sabe me dizer qual é a igreja? Você não vai saber me dizer qual é a igreja. Agora, quando no sábado você vê alguém com uma Bíblia caminhando em direção a um lugar de culto, você certamente vai falar, ele é daquela igreja que guarda o sábado e não come carne de porco. Sempre eles vão identificar assim, né? Ah, aquela igreja que não come carne de porco, não toma café e guarda o sábado, né? Não assiste TV no sábado. Percebe? Você acaba dividindo a cristandade simplesmente assim, facilmente. Esse daí é aquele sabatista. E esse agora é o que aceitou, então, essa prática. E o pior de tudo é que a maioria de vocês sequer sabem desse edito, desse ato constitucional de um imperador romano, né? Isso. Então, como nós dissemos no podcast estudo passado, anterior, né, no podcast anterior, essas afirmações elas são tão fortes e tão importantes que é importante que elas sejam feitas, é relevante que elas sejam feitas pelas próprias pessoas. Sim. Né? Então, assim, eu nunca falo no nome de um católico, de um batista e tal. Eu sempre deixo que eles falem qual é a crença deles. Então, nós já vimos na lição passada que existe uma separação entre dois sistemas. Um desses sistemas está na primeira parte do livro do Apocalipse, que se chama Livro de Daniel. O livro de Daniel é a primeira parte da revelação. Então, lá em Daniel 7, no verso 25, o que caracteriza o primeiro sistema, o sistema de mistura, é assim: falará, Daniel 7, 25, você quer acompanhar na sua Bíblia, falará grandes palavras contra o Altíssimo, irá consumir os santos do Altíssimo, intentará, ele não pode mudar, mas ele intentará mudar os tempos e as leis. Né? Então, uma das características desse sistema é que ele tenta fazer alteração das leis. Eu estou aqui novamente com aquele catecismo que eu falei, tá? O catecismo católico. Os meninos, façam um enquadramento aí. João Paulo II. Então, ó, do João Pedro, aí, ó, João Paulo II. Então, João Pedro, você faz o enquadramento aí. E o Gustavo e o Ranieri ajudam. Ele foi coordenado pelo cardeal Ratzinger, tá? É o catecismo que está em vigor, tá certo? Então, eu estou aqui na página 465, parágrafo 2168. Ele começa assim: lembra-te do dia do Shabá para o santificar. Tá? Durante 6 dias trabalharás e farás tudo quanto tens a fazer, mas o 7º dia é um Shabá para o Senhor teu Deus, nele não farás qualquer trabalho. Shabá, a gente sabe, é o equivalente de feriado, né, na língua judaica, é uma cessação, parar de fazer as coisas. O Shabá foi feito para o homem e não o homem para o Shabá, de maneira que o Filho do Homem é Senhor do próprio Shabá. Começa com a citação da Bíblia, né? E aí vai explicar o dia do Shabá, o dia do sábado, tá? Só que aqui aparece no 3º mandamento. Porque o 3º mandamento para eles quer observar domingos e festas, e não o 4º mandamento, né? Porque foi retirado o mandamento das imagens. Não falas para ti imagens futuras. E virou 3º e o último. Eles dividiram em dois, né? Então, diz aqui, por isso que aparece como 3º, tá? O 3º mandamento do Decálogo refere-se à santificação do Shabá. O 7º dia é um Shabá, um descanso completo consagrado ao Senhor. A Sagrada Escritura faz a este propósito memória da criação. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles se encontra, mas ao 7º dia descansou. Eis porque o Senhor abençoou o dia do Shabá. Como você disse, eles são sinceros, pelo menos nisso. Eles são sempre sinceros. Eles são muito claros. Eles estão deixando claro. Olha, se você não quer guardar o sábado, é problema seu. Porque tá aí, ó. Aqui continua. A Sagrada Escritura revela ainda, no dia do Senhor, o memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Recorda-te de que foste escravo no país do Egito,
de onde o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço poderoso. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do Shabá. Deus confiou a Israel o Shabá para ele o guardar em sinal da aliança inviolável. O Shabá é para o Senhor santamente reservado ao louvor de Deus, da sua obra criadora e das suas ações salvíficas em favor de Israel. E a mensagem do anjo é, né? E adorai aquele que fez os céus, Então, a terra, o mar está aqui, e a fonte das águas e tudo que neles há. Página 466 do Catecismo Da Igreja Católica, explicando que o sábado é o sinal da aliança entre Deus e seu povo pela criação, pela salvação, tá? E é uma forma de louvor. Na sequência, vem o dia do Senhor. Existe uma citação de Salmo: este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. E aí vem a explicação. Reunimos-nos todos precisamente no dia do sol, não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse dia ressuscitou dos mortos. Estou na página 467. O domingo distingue-se expressamente do Shabá. A celebração do domingo é o cumprimento da prescrição moral naturalmente escrita no coração do homem. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no centro da vida da igreja. Então, eles estão dizendo claramente aqui, ó, o guardador do sábado guarda o Shabá escriturístico, louva a Deus por sua obra criadora e por suas ações salvíficas. O guardador do domingo guarda o dia do sol, porque foi o primeiro dia da criação e porque foi a ressurreição de Cristo. Não dá para ser mais claro e mais honesto. E eu acho isso lindo. E eles deixam claro que foi uma escolha deles. Eu acho isso lindo. A igreja que tomou a decisão de fazer isso. É honesto. Não foi pela Bíblia. E aí, quando a gente vai aos documentos, né, diz assim, esse é um documento da Igreja Católica de um sínodo que se chama Planos da Igreja sobre o Protestantismo de hoje. Planejamento da Igreja em relação ao protestantismo de hoje. E ela diz assim: foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu o descanso para o domingo em memória da ressurreição de Nosso Senhor. É simples assim. Janeiro de 1883, outra revista de um cardeal. O domingo é uma criação puramente da Igreja Católica. Você que é protestante, meu amigo, atente para isso. De novo, American Sentinel, aquela mesma revista que eu citei semana passada, de um cardeal católico. O domingo é uma lei exclusivamente católica. Exclusivamente católica. Então, isso é documento. Quer dizer, a Igreja Católica crê que recebeu a autoridade do Senhor Jesus, através de Pedro, para legislar. A Igreja Protestante crê que nenhum homem pode tocar na Escritura de Deus. Então você tem duas crenças diferentes. Você tem um sistema que diz assim: o cerne da nossa autoridade se chama domingo. Se você guarda o domingo, você presta
homenagem a essa autoridade. E você tem a Escritura dizendo, e eles dizendo, a autoridade escriturística, a autoridade de Deus, é o sábado. Então, essas duas marcas se tornam distintivas. Por isso que são chamadas de selos. Elas se tornam distintivas. E aí eu retomo, né, essa questão. Como é que você faz a sua escolha? Se você crê na tradição, Deus te dá o direito de escolher o sistema da tradição. Se você crê exclusivamente na Bíblia, Deus te dá o sistema, o direito de escolher o sistema exclusivamente bíblico. Agora, o que não dá é para tentar misturar os dois. E eu quero ler um outro documento. Como os protestantes fazem, né? Eles tentam dizer que não, mas eles deveriam reconhecer. Quem os ensinou a guardar e santificar o domingo foi a Igreja Católica, não foi a Bíblia. Olha aqui, eu quero ler isso aqui para você. Isso estava num site chamado Mary Online Magazine, revista Mariana, né? Que era uma revista eletrônica oficial da Igreja. Isso aqui é de dezembro de 2003. Olha o que é dito aqui, ó. A maioria dos cristãos pensa que o domingo é o dia de adoração a Deus aprovado biblicamente. A Igreja Católica Romana protesta. Por que a Igreja protesta? Por que a Igreja diz, epa, pera lá, isso não. A Igreja Católica Romana protesta porque foi ela que transferiu a adoração cristã do sábado bíblico para o domingo. E tentar argumentar, como alguns protestantes fazem, que a alteração foi feita na Bíblia, é desonesto e é uma negação da autoridade da Igreja. Então, se você tenta... Os católicos, nesse ponto, eles são claros, diretos e honestos. Nós fizemos isso porque entendemos que temos autoridade para fazer. E ponto. E se você quer seguir essa tradição, você não vai dizer que foi mudado na Bíblia, porque não tem uma única palavra na Bíblia dizendo que isso foi feito, que houve essa mudança. Então, é uma questão também, Paulo, e nós não estamos aqui, de forma alguma, ofendendo pessoas. Por favor, não há ofensa. Mas é uma questão de honestidade moral. Então, é assim. Eu amo a tradição. Eu vou seguir a tradição. Mas eu não vou mentir. Eu vou seguir a tradição. E é isso que eu acho lindo nesses documentos católicos. Porque eles dizem assim, olha, nós temos autoridade, eles creem que tem, nós temos a autoridade de fazer isso. Por isso nós fizemos. Fizemos e sigam-nos os que acreditarem. Sim. E aí, aquele cardeal vai dizer, se você não acredita, vira adventista e vai guardar o sábado. Agora, se você crê na Bíblia, não fique inventando história, torcendo verso, torcendo coisas, para você poder justificar o injustificável. Né? Verdade. E tem um comentário aqui, só para terminar, que eu apelo às pessoas para que prestem atenção na clareza com que esse cardeal escreve isso. Um documento de 9 de setembro de 1893. Ele diz assim, aqueles que seguem a Bíblia como seu guia exclusivo, como os israelitas e os adventistas do sétimo dia, têm o peso das evidências escriturísticas ao seu lado. Entretanto, do outro lado, os demais protestantes não têm uma única palavra bíblica em seu favor na questão da substituição do sábado pelo domingo. E nesse aspecto,
Os adventistas do sétimo dia são o único grupo protestante coerente. Tá aí. Entendeu? Então é assim. Filho, você é cristão? Você crê só na palavra de Deus? É só a palavra de Deus. Você crê nas tradições? Então, Crê nas tradições. sim. Mas não diga Que foi a Bíblia que te que autorizou. foi a Bíblia que te autorizou a guardar o domingo Sim. ou a fazer o que você quiser fazer. Sobretudo Não? porque todas as igrejas protestantes, elas são posteriores à Igreja Católica. Não tem como elas vindicarem Sem uma dúvida. antecedência, né? E tanto que, se você puder ler, tem um livro, A História do Declínio da Fé no Império Romano, que foi publicado em 1830, né? Que nos diz o seguinte, olha, na sua página 12, no venerável dia do sol, olha o decreto que Constantino fez, no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Esse é o edito de Constantino, publicado no ano 321. Né? E só mais um texto para vocês. No dia 13 de novembro de 1893, em Nova York, o doutor Edward, eu acho que é Hiscox, que se pronuncia esse nome dele, né? Ele é o autor do livro Standard Manual for Baptist Churches. Eu acho que é o manual, né? Manual máximo. Manual padrão. Manual padrão, né? Da Igreja Batista. Ele que publicou, ele disse o seguinte para todos os ministros batistas que estavam reunidos em Nova York para ouvirem a sua preleção. Ele falou o seguinte para eles, e eles ficaram chocados: que pena que o domingo tenha vindo carimbado com a marca do paganismo e sido batizado com o nome do Deus Sol, depois adotado e sancionado pela apostasia papal e transmitido como um legado sagrado ao protestantismo. Eles ficaram chocados quando quem publicou e editou o manual deles falou para eles: olha, infelizmente é isso que aconteceu. Os pagãos adoravam o sol, os pagãos trouxeram esse dia, depois a apostasia papal abraçou esse dia e hoje os protestantes querem, ele está dizendo aqui, né? Mentir que isso é um legado sagrado. E é o tipo de coisa que não tem discussão. Não tem como discutir. São documentos. Está tudo documentado. Está tudo documentado. É que hoje, né, as pessoas vão mais nas igrejas para se sentirem emoção. Mas é a questão... Para cantar, dar glória, mas não para fazer o estudo sistemático. É a questão da sinceridade mesmo. Sim. Então, eu fico... Paulo, assim, de verdade, eu tenho maior respeito pela Igreja Católica, sim, pela sua forma clara de lidar com as coisas, pelos que ela seus... não mente para ninguém. Não mente, ela é muito não clara. engana, pelos seus documentos sempre muito claros, as cartas papais sempre muito claras, as encíclicas incrivelmente claras. É assim, ó, o beabá deles está aqui. Você quer seguir? Será bem-vindo por eles. Sim. A instrução de Deus está aqui. Há um pouco lá, um pouco de tradição, eles fazem isso, eles declaram isso. Agora, você quer deixar a tradição e ficar puramente aqui? Então, também é claro. O que você vai discutir? vira adventista e não fica aqui dando dor de Cê cabeça. vai discutir Vira adventista o quê? e guarda o sábado. Você quer só seguir a Bíblia? Então você vira adventista e guarda o sábado. Porque querer discutir que o sábado foi mudado na Bíblia, Não tem. o cardeal diz, ó, não tem uma palavra. Não tem uma palavra que garanta isso. E não seja desonesto. Então, isso é sério. Essa questão da sinceridade também, eu sempre lembro da carta, quando a gente vai em Apocalipse 3, lá no verso 15, a carta à Laodiceia, que é a carta à igreja dos últimos tempos. E é justamente isso que o próprio Deus fala, né, no versículo 15. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então é justamente isso. É Deus chegando para o povo e falando, olha, não dá para ficar em cima do muro querendo de um lado, querendo do outro. Aí, isso aqui me agrada, aí eu vou para lá. Isso aqui não me agrada, aí eu vou para outro lado. Aí eu fico, olha, ou você é um ou você é outro. Antes você fosse frio, então antes você seguisse um caminho ou antes você seguisse o outro, porque em cima do muro você não aproveita nenhum dos dois lados, não recebe as bênçãos de nenhum dos dois lados
E quando chegar o último tempo, como ele mesmo fala, eu vou te vomitar da minha boca, porque eu não tenho parte contigo. E aí é que eu acho, então, que ao ver todo esse cenário, a palavra de Deus se revela para João dizendo a mãe e as filhas. Porque por mais que as igrejas protestantes queiram dizer que são independentes, autônomas, mentira. Elas estão obedecendo alguém. E quando você obedece a alguém, ou ele é uma autoridade constituída, ou ele é uma autoridade natural. Por isso a figura da mãe e as filhas. Isso foi o que foi dito aqui na semana passada, quando se falou do sinal da mão. Você pode até falar, ter na sua mente a ideia de que você é diferente. Mas se você age Suas da ações? mesma maneira, então você é igual. O comentário que eu fiquei pensando na hora quando ele estava falando, que era justamente aquilo. Em legislação, não, embora eu não seja, obviamente, da área do direito, mas todos nós conhecemos uma palavra que se dá a uma pessoa que é cúmplice. O que é o cúmplice? É aquele que não participou direto do ato, mas ele viu, E ele consentiu. estava lá e consentiu. Então é exatamente isso. As filhas que você está falando são cúmplices. Elas sabem que não é assim, mas permitem e pelas suas ações Eu admiro continuam. de ver, né? Que nem eu falei, né? E eu só estou dizendo o que eu vi, né? Não estou dizendo você faça seu juízo de valor. Lá no Templo de Salomão, na sede, por exemplo, da Igreja Universal, tem a Bíblia, tem os 10 mandamentos. E mesmo ali no quarto dizendo, lembra-te do dia de sábado para o santificar, os pregadores vêm incentivar os seus fiéis a guardarem o domingo. E ainda tentam dizer do púlpito que isso é porque na Bíblia está aprovada. Quando a Igreja Católica, que é a primeira instituição organizada, enquanto instituição reconhecida Primeira pelo igreja Estado, cristã organizada do mundo. é ela. Não adianta a gente discutir isso. É ela. A que o Estado reconhece é ela. Ela vem e diz claramente, gente, se vocês estão cultuando domingo, é porque vocês estão obedecendo a nós. Porque fomos nós que fizemos essa migração. Sim. Saímos do sábado e viemos para o domingo. Vocês não estão fazendo isso porque a Bíblia diz, porque não foi a Bíblia que mandou. Quem mandou fomos nós com a autoridade que cremos haver recebido de Deus. Ponto final. Acabou. Tá claro. Se no final isso é uma obra satânica, infelizmente quem seguir por esse sistema estará alinhado aos anjos caídos. Não é verdade? Uma vez um querido amigo católico me perguntou assim, e se você tiver errado? Porque eu estava explicando tudo isso para ele. E ele falou assim, se você tiver errado? Eu falei, querido, esse é o preço da fé. A fé é, em última instância, pagar para ver. Então, se a minha fé na palavra de Deus me conduz ao erro, eu preciso pagar para ver. Se a tua fé na tradição te conduz ao erro, e você quer pagar para ver, vai pagar para ver. Quais são as bases que nós temos? As bases que eu tenho é que a Bíblia nunca falhou, e eu creio que ela nunca falhará, enquanto homens falham. Mas isso vai do arbítrio de cada um. Sim. E nós não estamos aqui, porque não nos foi dado esse direito, de julgar e de condenar pessoas, e de dizer, você vai para o inferno, você vai para o céu. A nossa obrigação aqui é explicar. Há uma clareza documental incrível que mostra o que a Escritura Sagrada traz e o que as tradições humanas trazem. Você tem o direito de escolher. Então escolha. Mas não culpe ninguém. Escolha. Por isso que a marca... escolha. Você fez uma decisão consciente. A marca é na testa, na fonte. Exato. Tem dúvidas? Busque a Bíblia. Não acredita no que eu falei? Vai ler o catecismo. Está escrito aqui. Sim. Entendeu? Então, nós aqui não prescrevemos. Nós não estamos prescrevendo nada para ninguém. Nós não estamos dizendo faça isso, faça aquilo. Nós estamos dizendo preste atenção no que os documentos históricos, no que a Escritura fala, no que foi revelado. Preste atenção nisso. Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai ter que fazer a sua escolha. E a sua escolha significará ser selado. A sua escolha significará
você querendo ou não, Você vai estar de um lado. você vai estar de um lado, dos Não dois tem possíveis. em cima do muro, né, Lucas? Não tem. Você vai estar de um lado. O próprio cardeal disse, não há outra escolha possível. Você vai estar de um lado. Né? Nós lemos na semana passada o documento que ele diz, de um dos dois lados você está. E que essa escolha que você faz pela fé, e eu espero que não seja uma escolha pela conveniência, seja pela fé, que ela seja a melhor possível, porque nós oramos por todo mundo que nos assiste, oramos antes de estar aqui, oramos ao sair daqui, porque nós queremos esclarecer. Essa é o único objetivo. A impressão que dá realmente é essa, né? Quando a gente fala, porque hoje, querendo ou não, nós vivemos muito de aparência. Então a impressão que dá é justamente essa. Quando você lê um documento desse, você fala algo da Bíblia, que você está atacando alguém ou menosprezando, falando, você vai pro inferno. Não, como ele falou, é só uma leitura do que já está escrito e dito há milhares de anos. Não, e para quem duvida que às vezes um costume se perpetua, o ano passado eu estive em Roma, fui no Vaticano. Embaixo da estátua que eles têm lá, né? Dos apóstolos, embaixo da estátua lá, eles são honestos. Embaixo da estátua de um dos 12 apóstolos está escrito Jacó. E aí você pergunta para os padres que estão por ali, mas quem era Jacó? Ele é honesto. Tiago. Mas por que então agora na Bíblia a gente chama ele de Tiago? É porque a gente queria fazer uma separação, mostrar que os cristãos não eram judeus. Então nós passamos a chamar ele com o nome cristão, Tiago, em vez de chamar de Jacó. Mas aí embaixo está escrito Jacó. E veja, nós não chamamos ele de Tiago até hoje? Se você puder estar na eternidade com Jesus, você vai gritar, Tiago, Tiago, não vai olhar. Aí o anjo vai te tocar no ombro. O nome dele é Jacó. Jacó! E ele vai olhar. Então, querendo ou não, isso passa. O nome da Virgem não era Maria. Era Miriam. Mas eles não queriam um nome judeu. Um nome hebraico. Então eles começaram a chamar de Maria. E não ficou até hoje. Tá aí. O nome não era, Jesus, né? Era Josué. Yoshua, né? Mas para não ficar um nome judeu, e Deus entende isso, e não quer dizer que quando você ora em nome de Jesus que ele não vai te ouvir, né? Ele sabe que você está se referindo a ele, a segunda ou a primeira pessoa da Trindade, enfim, mas saiba disso. Há um historiador que diz isso, não sei se você lembra o nome, se vocês lembram, ele fala assim, os mortos governam os vivos. Ele não quer dizer nessa questão espiritual nada. Ele só quer dizer assim, sem que você perceba, hábitos, rotinas foram estabelecidos. Tradições. Por quem nem está aqui e os vivos estão repetindo sem saber por quê. Eu já ouvi como os vencedores que contam a história. Também é a mesma coisa. É verdade. Amigos, muito obrigado. Amigos, compartilhem, por favor. Você pode assistir todos os podcasts. Lições da vida, os da Novo Tempo, mas eu acho que os conteúdos, os documentos que foram apresentados aqui, você não vai, talvez, ver em todos eles, porque o nosso formato nos permite isso. Então, por favor, compartilhe nas suas igrejas, para que mais pessoas recebam essas informações. Para a gente fechar, Celso, faz uma oração para nós. Senhor nosso Deus, mais uma vez te somos agradecidos pelo privilégio de estudar a tua palavra, de estudar esses documentos que aqui estão, de esclarecer essa questão que para muitos ainda é confusa. Que as pessoas que nos assistiram possam entender que o nosso único objetivo é o esclarecimento em busca de uma escolha consciente e, se possível, que conduza à salvação. Amém, Nós Senhor. queremos estar ao teu lado sempre, queremos fazer a tua vontade, e num mundo tão difícil, tão confuso, tão cheio de mentiras, muitas vezes nós somos enganados e escolhemos o lado errado. É por isso que nós temos nos dedicado a entender a tua palavra como igreja. A Igreja Adventista se dedica há quase 2 séculos a entender a tua palavra, a conhecer a tua palavra, para poder esclarecer essas coisas, sem condenar jamais ninguém. Então, nos ajuda, Senhor, que o teu Espírito trabalhe para esclarecer pessoas
e que elas possam fazer a melhor escolha possível, que é a escolha ao lado do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nos guarda, nos protege, nos dá sabedoria. No nome do Senhor Jesus te pedimos, já agradecidos. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém. Muito obrigado por nos ter acompanhado e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Tchau.